Nesse vídeo, na nossa etapa 4, nós vamos falar um pouco sobre protoboard. É uma evolução, como a gente vem falando, né, de trabalhar com uma protoboard agora, fazendo exatamente a mesma experiência que nós fizemos antes. No último vídeo nós criamos a nossa lanterna, né, baseado em algumas conexões que a gente fez usando fita isolante e usando alguns fios. Então a ideia é usar essa mesma experiência, só que agora utilizando uma placa para protótipo. Então essa é uma protoboard. Ela serve para a gente experimentar todas as nossos componentes, a forma de ligação, para depois poder fazer eles de forma definitiva. Então é para prototipar, por isso que não é protoboard. Então basicamente nós vamos usar duas pilhas. Vou ligar o positivo. Nesse ponto, para entender um pouco a protoboard, vocês vão ver que ela tem uma linha a mais e uma linha a menos. Então quando eu conecto alguma coisa nessa linha a mais, toda ela fica conectada. Então, na verdade, eu conectando o polo positivo da pilha nesta linha, toda a linha tem carga positiva. Ligando o meu polo negativo na linha negativa, toda a linha é negativa. Entendam que esse positivo, esse negativo é uma forma de trabalho, é uma convenção. Se eu ligar virado, ela vai funcionar igual invertida. Bom, depois de conectado o meu positivo e o meu negativo, e ele estando energizado, eu posso ligar perfeitamente um LED diretamente no positivo e no negativo. E o LED vai acender. Por quê? Porque nós estamos energizando ele e a protoboard nessa linha funciona. Mas nós vamos trabalhar um pouco diferente. Nós já vamos usar um pouco os conceitos da protoboard. Neste ponto, quando eu ligo nesta parte do meio da protoboard, ela funciona ao contrário, ela funciona na vertical. Então cada linha dessas é independente e todos esses pontos se conectam. Com essa divisão no meio, ela separa o lado de lá para o lado de cá. Então, na verdade, quando eu faço uma conexão na vertical, eu estou conectando esses pontos deste lado. Ou seja, se eu botar o meu LED nessa posição, basta eu conectar o meu positivo e o meu negativo. E aí o meu LED vai ligar. Feito? Vamos para a nossa mesa de trabalho. Na nossa mesa de trabalho, nós vamos usar, aqui está a protoboard. Ela vem em diversos tamanhos. Esse aqui é o tamanho mais tradicional, né? Que é uma identificada, onde tem as linhas, as colunas identificadas. Né? Tamanho de 870 pontos. É a mais comum. Elas podem, inclusive, trabalhar em conjunto. Ela tem conectores, onde eu posso ir conectando várias protoboards uma na outra. Fazer uma protoboard maior. Mas vamos lá, para esse nosso exemplo, essa está ótima. Então a primeira coisa que nós temos que fazer são as pilhas. O que nós faríamos? Pegaríamos duas pilhas, ligaríamos nas duas e passaria uma fita isolante e eu teria a minha fonte. Como nós estamos trabalhando agora de forma mais profissional, o que nós vamos usar? Nós vamos usar um conector de pilhas, facilmente encontrado no mercado, onde ele já tem local para as duas pilhas, ele já conecta o positivo e o negativo, e com isso eu vou ter os meus 3 volts com esse conector de pilha. Esse aqui ainda tem um plus, ele tem um botão liga e desliga. Nós vamos ignorar ele, tá? Nós vamos deixar ele sempre como ligado. Tá? Eu, para ganhar tempo, o que eu já fiz? Eu peguei o meu conector de pilhas e coloquei na ponta dele os jumpers. O que são os jumpers? Nada mais é do que fios que a gente já compra para trabalhar com a protoboard, em que eles já vêm com um pino na ponta. É a mesma coisa que um fio comum, que nós usamos na outra experiência. Eu poderia muito bem pegar esse fio, estanhar ele um pouco, ou simplesmente deixar ele bem enroladinho, como esse aqui, e ele poderia ser conectado sem problema nenhum na protoboard. Mas ele acaba escapando um pedacinho, acaba podendo dar um contato, é um pouco mais difícil de se trabalhar, e os jumpers são produtos bem baratos. Normalmente eles vêm
em tiras, né, com várias cores, onde eu posso usar. E eles têm positivo pino-pino, né, macho-fêmea, macho-macho. Ele pode ter macho-fêmea, né, então se eu precisar fazer uma conexão de um pino no outro. E ele tem também o fêmea-fêmea. Quando eu preciso ligar placas, eu uso o fêmea-fêmea. No nosso caso, vamos usar alguns pinos machos. Então eu já fiz a minha conexão aqui. Aqui dentro eu já tenho minhas pilhas, né, ligadas. E eu vou fazer a minha conexão. Como é que eu conecto isso? O vermelho no positivo e o azul no negativo. Eu vou até inverter ela para ficar igual ao nosso desenho. Aí fica mais fácil da gente entender, né? Negativo. Em qualquer lugar que eu ligar, o efeito é o mesmo. Então eu posso ligar aqui, porque eu estou ligando toda a linha. Então eu estou com ele ligado. Bom, feita essa primeira ligação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu LED e vou colocar ele em qualquer posição da protoboard. Sempre cuidando qual o lado positivo e qual o lado negativo. Então eu vou deixar o positivo na direita, igual ao nosso desenho. Veja que o LED encaixa também perfeitamente na protoboard. Então ajuda muito a gente prototipar dessa forma. Pego um fio negativo, coloco em qualquer posição, vou colocar um pouco longe para deixar ele mais esticado. E agora aqui eu trabalho na vertical. Qualquer posição da vertical ele vai funcionar. Perfeito? Agora o positivo. Para trabalhar com positivo nós vamos botar o nosso interruptor. Eu peguei um interruptor micro, usado exatamente para essas placas, com duas pernas, para poder usar ele inserindo ele aqui. Eu poderia muito bem usar o mesmo conector que nós usamos na lanterna e colocar o fio em cada posição, mas preferi usar esse aqui. O cuidado que a gente tem que ter é aonde eu conectei os fios. É tudo muito pequeno, então eu preciso olhar bem. Eu, quando sou meio cego, uso a minha luneta aqui, minha lupa, para poder enxergar. Eu vou colocar, ó, liguei esse desse lado, um lado do meu e o outro do outro lado. Meio trancado aqui, vamos ligar do lado de cá. Ó, tá uma trancadinha. E agora eu boto na perna positivo, em qualquer posição desta linha. Prontinho. E o ruim de ligar e desligar, mas a gente consegue. Vamos testar se funcionou. Esse não é um LED que fica, esse não é um interruptor que fica ligado, é um botão, né? Aperto, ele liga, desaperto, ele desliga. Mas funcionou perfeitamente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Nós vamos começar a partir de agora a sempre utilizar a protoboard. É a mesma experiência que a gente fez da nossa lanterna, só que usando uma placa de protótipo. Ou seja, eu vou testando, vou corrigindo, vou arrumando o meu protótipo até quando eu não quero mais.